Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui da Catedral, é um prazer novamente estar com vocês. Vamos mais esse pequeno curso, quarto curso, agora sobre as obras de misericórdia, né? Vamos falar sobre estas obras de misericórdia em 7 blocos. Esse é o primeiro. Estamos então nesse início do nosso pequeno curso sobre as obras de misericórdia. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor envie ao nosso coração o seu Espírito Santo de luz, para que assim nós possamos compreender bem o sentido da sua palavra, especialmente os seus ensinamentos sobre as obras de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Cada dia que começarmos o curso, vocês vão ver aí, não é, as 14 obras de misericórdia. Que elas possam se fixar bem no coração, na mente, no coração de cada um se fixarem bem. Então, São Cesário de Arles, um santo muito antigo, ele tem um texto muito bonito, que eu tomo a liberdade de ler para vocês neste momento, ao iniciarmos. Ele diz assim: é suave a palavra misericórdia, meus irmãos. E se a palavra assim é, o que não será a realidade da misericórdia? Apesar de todos a desejarem, não agem de modo a merecer recebê-la, o que é um mal. De fato, todos querem receber misericórdia, mas poucos querem dá-la. Poucos querem dá-la. Ó homem, com que coragem queres pedir aquilo que finges dar? Deves, portanto, conceder misericórdia aqui na terra a quem quer recebê-la no céu. Por isso, meus irmãos caríssimos, já que todos queremos misericórdia, tenhamo-la por padroeira nesse mundo, para que nos liberte no futuro. Há no céu uma misericórdia a que se chega pelas misericórdias terrenas. A Escritura assim diz: Senhor, no céu tua misericórdia. Então, existe no céu a misericórdia, não é? E essa misericórdia nós podemos alcançá-la através da misericórdia, das obras de misericórdia. A nossa folhinha caiu aqui, mas já recuperamos. Então, as obras, chegamos até ela, a essa misericórdia do céu, que será aquela que Deus vai nos dar, nos acolher lá no céu. Chegamos a ela pelas obras de misericórdia que realizarmos aqui neste mundo. A primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 4. Primeira de João, capítulo 3, versículo 4. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras, com a língua, mas por atos e em verdade. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos fala das obras de misericórdia. E diz assim, que as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo nas suas necessidades espirituais e materiais. E aí o Catecismo menciona as obras de misericórdia. E diz ainda que a misericórdia humana
que a miséria humana, as doenças físicas ou psíquicas, a pobreza, as privações, a própria morte, essa miséria humana é condição da fraqueza natural do homem após o pecado. Consequência, portanto, do pecado. Mas essa miséria atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la. Jesus quis passar por tudo isso também. Todos, então, somos objetos dessa misericórdia, desse amor preferencial de Cristo e da Igreja. O amor preferencial de Cristo e da Igreja pelos pobres, pelos fragilizados, por todos os que sofrem, por todos nós. As obras de misericórdia corporais, elas são mencionadas no Evangelho, capítulo 25 de São Mateus, não é? Capítulo 25 de São Mateus. E São Mateus, então, ele, naquela passagem em que ele fala do fim do mundo, não é? Quando aparecer o juiz para julgar, vai dizer: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Então, as obras de misericórdia corporais, elas estão enumeradas ali no Evangelho de São Mateus. Misericórdia, palavra bonita, não é? Aparece tantas e tantas vezes, uma das palavras que mais aparece na Bíblia Sagrada. Misericórdia. Misericórdia vem de miséria e coração. Miséria, miséria em latim, né? E cordis em latim, coração. Então a junção dessas duas palavras, miséria, coração, miséria, amor, gerou então essa palavra tão bonita, a misericórdia. Mas a misericórdia, ela não é uma simples filantropia. Ou seja, a misericórdia não é apenas o fato de se ajudar alguém que está numa determinada necessidade. Por exemplo, os governos, o município, o estado, né, o governo federal, tem tantas obras filantrópicas que ajudam as pessoas. Não é propriamente a misericórdia. A misericórdia, ela se traduz na compaixão. A compaixão. E principalmente para nós cristãos, nós católicos, a misericórdia, ela é diferente de uma simples filantropia, porque a misericórdia, ela brota de algo mais sublime, mais sagrado, que ela vem da graça de Deus. É a graça de Deus que age nos nossos corações, que nos leva a praticar as obras de misericórdia por causa do amor que devemos a Deus e ao próximo. Como diz São João, né? Como é que nós podemos amar a Deus se não amamos o próximo? Então o amor de Deus, o amor do próximo estão assim intimamente ligados. Amamos a Deus, amamos o próximo. Amamos o próximo, amamos também a Deus, né? Então a misericórdia, as obras de misericórdia para nós se revestem de um caráter de virtude, da virtude da caridade. Virtude da caridade que é o resumo de toda a lei, né? Amar a Deus e amar ao próximo. O Papa Francisco, numa das suas declarações no Ângelus, né, do dia 23 de agosto desse ano, ele diz assim: a caridade cristã não é simples filantropia, e sim, por um lado, olhar o próximo
com o mesmo olhar de Jesus. E por outro lado, ver Jesus no rosto do pobre. Aí está a definição precisa, clara, sobre o que é a obra de misericórdia. O que são as obras de misericórdia? Ver Jesus naquela pessoa que sofre, que de alguma forma é pobre, e olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia, com o olhar de compaixão. No Evangelho de São Mateus, o Senhor pergunta, o Papa Francisco também, ainda numa de suas mensagens, agora na sua homilia de 18 de fevereiro de 2019, ele diz assim: o Senhor pergunta onde está o teu irmão e põe o nome desses irmãos no capítulo 25 de Mateus. O doente, o faminto, o sedento, o que não tem roupas, o irmão pequenino que não pode ir à escola, o usuário de drogas, o encarcerado. Onde está o teu irmão no teu coração? Jesus pergunta, né? Onde está o teu irmão? E ele dá o nome a esse irmão, pobre, o enfermo, etc. Agora, aí o Papa pergunta também para nós, onde está o teu irmão lá no teu coração? Existe espaço para essas pessoas em nosso coração? Ou dizemos sim a essas pessoas, tranquilizando nossa consciência, dando friamente uma esmola, mas que tais pessoas não nos incomodem muito? Com essas coisas sociais, a igreja pode parecer até um partido comunista, não é? Mas não é bem assim. O Senhor pergunta, onde está o teu irmão? Isso não é partido, isso é o Senhor. Isso não é uma ideologia vazia, uma ideologia do mundo, é o Senhor. É o Senhor que pergunta a cada um de nós, onde está o teu irmão no teu coração? Também ainda o Papa Francisco, em 18 de março de 2019, o Senhor nos ensina, dai e vos será dado. Sede generosos em doar, não tenham os bolsos fechados, sejam generosos em doar aos pobres, àqueles que precisam. Dar tantas coisas, conselhos, sorrisos, sempre dar, porque o Senhor será generoso. Damos e Ele nos dará 100, de tudo quanto doarmos. Não só a esmola material, mas também espiritual. Dedicar o tempo a quem precisa, visitar o doente, sorrir. Palavras do Papa Francisco. São João, ainda na sua carta, não é? Sua primeira carta, ele diz também no capítulo 3, versículo 17: se alguém possui riquezas deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos somente com palavras e de boca, mas de ações e de verdade. São Paulo, na carta aos Hebreus: Deus não é injusto de esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo continuamente os santos. E um texto muito importante que vocês devem guardar, podem anotar, não é? A carta aos Gálatas 2, 9 a 10. Carta aos Gálatas 2, 9 a 10. São Paulo diz assim: reconhecendo a graça que nos foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa recíproca comunhão. O que nos recomendaram foi somente
que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Nas suas viagens, na sua missão, São Paulo guardou isso, né, no seu coração. Porque Tiago, Pedro, João tinham recomendado a ele e a Barnabé isso. Não se esqueçam dos pobres. Não se esqueçam dos pobres. Foi também o pedido que fizeram, o cardeal fez ao Papa Francisco, quando ele assumiu o seu pontificado, não é? Não se esqueça dos pobres. E vemos que o Papa Francisco guardou isso muito bem, porque podemos dizer que quase que um resumo do seu pontificado é essa solicitude, esse olhar voltado para os pobres, para aqueles que sofrem. São Leão Magno, né, mostrando assim que isso não se trata de uma novidade. As obras de misericórdia não são novidade, elas fazem parte da vida de Cristo, da vida da igreja. São Leão Magno dizia assim: nenhuma devoção agrada tanto a Deus como a caridade para com os pobres. Nessa solicitude misericordiosa, Deus vê a imagem de sua bondade. Sua bondade. Portanto, vocês querem uma devoção que agrada muito a Deus? Os pobres. As obras de misericórdia. Outro grande santo doutor da igreja, São João Crisóstomo, diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Não o desprezes quando nu. Não o honres aqui com veste de seda e abandones fora, no frio e na nudez, o aflito. Honrar Cristo, incensar Cristo, é tudo ótimo, não é? É necessário, mas também não podemos esquecer daqueles que estão sofrendo, de Cristo que sofre no nosso irmão. São Vicente de Paulo, o grande santo da caridade, diz assim: devemos considerar os pobres à luz da fé. Então percebereis que estão no lugar dos filhos de Deus. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo, imitar tudo o que Ele fez, ter cuidado com os indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Deus ama os pobres e ama também aqueles que os amam. Por isso, graças aos pobres, somos amados por Deus. Deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo mais. Que coisa bonita, não é? Deus ama a quem ama os pobres. Por isso, devemos preferir o serviço dos pobres a tudo mais. Palavra de São Vicente de Paulo. Então, guardemos essas mensagens que eu procurei nessa primeira parte, ver esses testemunhos da Bíblia Sagrada, o mínimo possível, né? Porque são tantos e tantos textos belíssimos sobre as obras de misericórdia, sobre a caridade, contidas no texto sagrado, e também algumas referências a estes santos que nos estimulam a viver a caridade, viver as obras de misericórdia. Que Deus então nos dê essa graça. Peçamos então pela intercessão de Maria, nossa mãe, né, que nós possamos assim ter esse amor ao próximo, preferir o serviço deles, a caridade, a tudo mais. Que essa seja a nossa grande devoção, servir aos irmãos que sofrem. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.